Seja bem-vindo, vibrações positivas. Desejo a você um ótimo dia, repleto de muita força, muito equilíbrio e, claro, que nós consigamos conquistar todos os nossos objetivos hoje. Hoje nós temos um tema especial. Tenho aqui uma cliente, um ouvinte, um amigo, que deixou uma pergunta e nós selecionamos várias perguntas, recebi muitas perguntas em inbox, sugestão de temas para que a gente possa ter aquela conversa, para que a gente possa aprender, para que a gente possa nos entender. Bom, a pergunta aqui da ouvinte é bem importante. Ela diz assim: Dr. Paulo, eu gostaria de saber se depressão pode ser confundida com alguma outra doença física. Bom, quando você faz um diagnóstico de depressão, um profissional qualificado, certamente ele leva em consideração algumas outras doenças físicas que são eliminadas do rol. O que pode levar a um quadro de depressão e você acreditar que seja depressão e é uma disfunção orgânica? Então, essa é a grande pergunta. Tem pessoas, por exemplo, que chegam para mim: Dr. Paulo, estou com depressão. Aí quando nós realizamos um determinado rol de exames, mostra que a depressão tem o seu lado físico, não somente o lado emocional. Então tem várias disfunções juntas. Tá? Então vamos hoje falar sobre duas muito importantes. Então quando você chega no consultório, fala: olha, estou com depressão. Aí você vai fazer uma avaliação. Em geral, a grande pergunta é: você já fez algum exame de tireoide? Aí a pessoa fala: não, eu nunca fiz nenhum exame de tireoide. Que exames são esses, Dr. Paulo? Bom, nós temos um perfil de exames de tireoide. Tireoide é uma glândula que nós temos localizada aqui, tá? Chama tireoide porque vem da raiz escudo, como se fosse um escudo, embora a tireoide pareça uma borboleta, mas é um escudo. E ela secreta, toda a glândula secreta hormônios. Essa glândula secreta hormônios que vai trabalhar no nosso corpo. E esses hormônios têm várias funções. Se esse hormônio é secretado em quantidade muito grande, é o que a gente chama de hipertiroidismo. Se a quantidade é muito baixa, aí é hipotiroidismo. E tanto o hiper quanto o hipo tem alterações no nosso corpo, fisiologicamente falando. Bom, para isso a gente tem que fazer um diagnóstico, tá? Que quem vai fazer essa avaliação é o profissional qualificado, que é o médico endocrinologista. Lá ele vai solicitar um perfil de testes endócrinos, que são o T3, o T4, o TSH, que é o mais importante, que é o hormônio estimulante da tireoide. Tem também os dois outros componentes, que é para verificação se o problema da tireoide pode ser de imunidade. Então é antitireoglobulina, antimicrosomal. Temos o TPO, que é o peroxidase, também da tireoide. Enfim, nós temos um perfil de exames de tireoide que são realizados no sangue. A partir daquele perfil, da análise daquele perfil de exames e junto com o histórico do paciente, a anamnese feita pelo médico profissional, ele une os dois e aí faz uma avaliação clínica. Nessa avaliação ele gera um diagnóstico. Se você tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo ou normal. Eutiroidismo normal, não existe nenhuma alteração nos níveis de hormônio. Tá? Quando não existe, aí nós passamos para outras hipóteses. Tá? Bom, mas por exemplo, se eu tenho lá no meu diagnóstico, eu verifico que eu tenho hipotiroidismo, hipo significa pouca. Tá? Então se eu não tenho grande quantidade de hormônio de tireoide, um nível normal, tem pouquinho, o que eu tenho? Primeiro,
eu tenho disfunção de memória. Então, geralmente, eu vou ter problema de memória. Não vou lembrar disso, não vou lembrar daquilo, não vou lembrar daquele outro. E também isso mexe com o ritmo do coração. Você vê como o hormônio é importante. Esse ritmo do coração vai estar diminuído. Então você tem o quê? Uma característica de diminuição do ritmo cardíaco. E sendo assim, você tem também o quê? Cansaço, muito cansaço. Se cansa facilmente. Isso dá prostração, dá desânimo, tá? Sem contar que você tem o quê quando nós estamos cansados? Muito sono. Tá? Além do sono, nós temos dores nos músculos, que é muito comum no hipotiroidismo. Veja que nós temos um rol de sinais que pode até indicar que a pessoa tenha depressão. Você olhando para tudo aqui, fala, tem depressão, está desanimada, está num canto, está cansada, está com dor aqui, está com muito sono, perda de memória constante, depressão, certo? E quando a pessoa tem hipertiroidismo, o excesso de hormônios tireoidianos circulantes, o que acontece? Bom, primeiro que ela está agitada, então você acredita que essa pessoa, por exemplo, é muito ansiosa, então ela tem agitação, ela é nervosa, ela fala demais, gesticula demais e sempre dorme pouco. Então você fala, puxa vida, essa pessoa tem muita ansiedade, transtorno de ansiedade. Tá? E você vê que o problema não é emocional, a primeira impressão, que tudo é físico. Aí você fazendo, o médico fazendo o diagnóstico disso tudo, ele vai fazer utilizar o melhor medicamento. O medicamento para quê? Para normalizar a quantidade de hormônio no organismo. E aí sim, aquele coração devagar, aquela memória, aquelas dores musculares, ou mesmo aquela agitação, aquele nervoso, tende a diminuir, a acalmar, a harmonizar. Então, o primeiro plano é encontrar a possibilidade de doenças relacionadas à tireoide, que pode, na primeira impressão, dar o entendimento que você tenha, por exemplo, uma depressão. Mas essa depressão é causada por um problema físico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que eu gostaria de falar hoje é sobre a anemia. Muita gente tem anemia e acredita que é depressão. Por quê? Porque os sinais da anemia são muito evidentes. Você tem cansaço, muito desânimo com a anemia. Você também tem dores no corpo. A anemia, como não oxigena muito bem o cérebro, porque falta glóbulos vermelhos em quantidade normal. Você perde a oxigenação, então você tem uma memória diminuída. Sem contar que você sempre está desanimado, prostrado, se arrastando. A anemia causa esses tipos de propriedades na pessoa. E o que é anemia? Anemia é a baixa porcentagem de glóbulos vermelhos no seu organismo. Hemoglobina baixa, hematócrito baixo. Hemoglobina é uma substância que leva o oxigênio até o cérebro, que pega o oxigênio sujo, faz a troca gasosa do oxigênio, do CO2. É importantíssima a hemoglobina no nosso organismo. E quando ela baixa é porque você provavelmente teve uma perda de sangue no organismo. Ou alguma anemia de origem hereditária. Ou seja, se houve uma perda, em geral essa perda pode ser através de ciclos menstruais abundantes. Aí a pessoa vai fazer uma ultrassonografia e detecta, por exemplo, um mioma que está aumentando o fluxo de sangue no período menstrual, perdendo assim grande quantidade de sangue, causando anemia porque a reposição demora, ou baixa quantidade de ferro na alimentação, então existe uma dificuldade na produção. Então são vários tipos de características que podem alimentar essa anemia, sem contar das anemias hereditárias. Nós temos a anemia falciforme, a talassemia, enfim, você percebe que nós temos o quê? Anemia e hipotiroidismo, que pode determinar assim uma causa de
uma depressão. Por isso é importante a avaliação clínica, a avaliação médica, antes de simplesmente chegar e falar assim, eu estou com depressão. Então vamos concluir a pergunta da nossa cliente, nosso ouvinte, nosso amigo aqui. E é justo que existam alguns distúrbios a nível físico, bioquímico, orgânico, que possa, de certa maneira, fazer-nos acreditar que nós temos distúrbios como depressão, ansiedade, etc. Então, o mais correto, se você sente alguns desses distúrbios que nós falamos, é você procurar o seu médico especializado, o seu médico clínico que o acompanhe, que tem todo o seu histórico, o seu endocrinologista, e fazer com ele uma consulta, solicitando assim o perfil tiroidiano, solicitando um hemograma. Ele vai fazer uma avaliação e vai ver como que você está fisicamente, fisiologicamente, como está o seu organismo. Diante de um laudo técnico profissional, você faz essa avaliação. E quando ele fizer isso, ele pode identificar se você está normal, se você está com distúrbio de hiper ou hipotiroidismo, se você tem uma anemia, se você tem uma disfunção cardíaca, por exemplo. Tá? E a partir disso tudo, aí você se encaminha ao seu psiquiatra, ao seu psicólogo, ao seu terapeuta, porque já tem um diagnóstico fechado que está tudo bem, tudo certo. E se não o tiver, o médico, o endocrinologista, o profissional responsável, ele vai utilizar do recurso do medicamento para quê? Para equilibrar o teu organismo novamente nas funções hormonais, no problema de anemia, e esse medicamento vai trazer o equilíbrio também das outras funções emocionais. É claro que se você tem, por exemplo, como eu sempre digo, imagina que você vai no seu psiquiatra, no seu psicólogo, vai tratar de uma asa quebrada que é o plano emocional. Tá? Você não consegue alçar voo, uma asa está quebrada. Aí você chega lá e está tratando aquela asa. De repente, nem sempre tem o quê? Um avanço nessa cura. Por quê? Porque percebe-se que a outra asa está danificada, que é o equilíbrio fisiológico, físico, bioquímico do organismo. Então, como que você vai alçar voos com uma asa quebrada e a outra assim? Agora, se você faz o diagnóstico de que a outra está em perfeito estado e você está trabalhando agora nessa, uma hora tem um momento que isso daqui vai estar curado e você pode alçar voo. Então, no nosso contexto geral, a gente precisa entender que nós não somos só físico e não somos só emocional. Nós temos os dois planos andando juntos. E a partir desses planos que você precisa fazer ambos os diagnósticos para simplesmente ver se realmente estamos no caminho certo para cuidar das partes corretas. Então a dica de hoje é exatamente sobre isso. Foi ótima pergunta da cliente, da nossa amiga, porque vem revelar que não existe apenas um plano que nós precisamos focar, mas sim num contexto geral. Nós não somos regidos somente pelo nosso plano físico e nós não somos regidos somente pelo nosso plano emocional, nosso plano mental. Então é necessário que façamos as avaliações corretas para seguir em frente. Eu agradeço a sua presença, agradeço pela contribuição das sugestões e certamente espero que esse vídeo desmistifique alguns processos, alguns entendimentos que a gente tem sobre esses temas. Gratidão, tenha um ótimo dia para você.